E saudando a todos com a paz do Senhor, dando sequência ao nosso estudo no livro de Apocalipse, nós vamos ler hoje um texto que fala sobre o primeiro ai da trombeta que nós já vimos estudando. E o capítulo 11 do Apocalipse tem como subtema as duas testemunhas. E nós vamos ver aqui o que Deus nos tem preparado. Diz-nos assim o texto: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. O versículo 14 finaliza dizendo: É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, essa primeira passagem do versículo 1 ao 13 diz respeito ao primeiro ai. E eu quero aqui tomar alguns minutos. Retomando então, pessoal, essa passagem de Apocalipse 11, nós vamos perceber que logo no começo nós vamos encontrar a palavra cana, essa expressão cana, né? Então, a expressão cana aqui, ela tem um sentido em algumas traduções, cana ou vara, né, de medir. E aqui tem a ver com a questão do cânon de medir. Muita gente diz que sim, muita gente diz que não, é uma expressão. Mas o mais importante aqui é o que esse sentido quer dizer. E para nós entendermos esse sentido aplicado aqui em Apocalipse 11:1, cana aqui é descrita em Zacarias, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 5. Nós vamos ler aqui para ganhar tempo, tá? Diz assim: Tomei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Olha aí. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Medir Jerusalém,
para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu um anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E ele lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, essa vara de medir é tratada em Zacarias 2 como sendo um cordel, ou seja, uma medida. E quando nós falamos de medida aqui, ela tanto pode ser preservação, que é o caso aqui em Zacarias, como ela pode ser de destruição. O Salmo 108:7, Salmo 108:7, ele nos traz um bom exemplo disso. Vamos ver aqui o que traz Salmo de número 108:7. Diz-nos assim essa expressão: Deus falou ao seu santuário: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e a medirei o vale de Sucote. Ou seja, essa questão da vara de medir é na verdade, ter um juízo de Deus. Um juízo de Deus. Como nós vimos, isso acontece, esse fato aqui acontece durante o primeiro ai. E o primeiro ai, que nós já vimos lá atrás, ele faz sentido ao período da grande tribulação. É um período da grande tribulação. E isso é importante, Ou seja, qual é a finalidade? Nós estamos falando aqui de uma cidade de Jerusalém e tal, mas é o templo que está sendo analisado. E nós vamos ver que 1 aos Coríntios 3:16, 2 aos Coríntios 6:16, Efésios 2:21, assim como Apocalipse 21:15, tá? Depois vocês podem ver, nós temos aqui uma forma de Deus estar medindo os homens. Em outras palavras, mesmo que isso aconteça lá no Apocalipse, num período da grande tribulação, nós não podemos imaginar que até aos nossos dias, nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não está nos medindo. Deus mede e acompanha todos os passos da sua igreja. É um pouco preocupante isso, porque quando nós olhamos para uma visão futura, nós dificilmente queremos associar esta ação futura para o presente, porque envolve a nós, né, diretamente. Mas a questão aqui, seja para quem está estudando ou interpretando, é entender se Deus está nos medindo ou não. Eu posso até pensar que não, mas a palavra de Deus nos diz outra coisa. Então, o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é o texto de 1 Coríntios 3:15, já no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, 1 Coríntios 3, e o versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, se eu sou templo de Deus, né? O templo de Deus, e Ele habita em mim, Ele está vendo tudo o que está acontecendo no templo. Correto? Se Ele está vendo tudo o que está acontecendo no templo, Ele está acompanhando esse processo gradativamente. Isso fica mais evidente quando eu vou para o 2 Coríntios 6:16. Na segunda carta, Paulo entra no capítulo 6 e versículo 16, ele diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ou seja, a habitação de Deus, né? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bom, você vê que aqui, nessa segunda expressão, ele tá fazendo uma relação a Jerusalém, mas basicamente a análise que ele faz com as pessoas.
Se no 1 aos Coríntios 3:16 ele fala de forma individual, agora ele fala de forma coletiva. Em outras palavras, Deus olha individualmente o que acontece na igreja e Deus olha coletivamente o que acontece na igreja. Nada passa desapercebido de Deus. Absolutamente nada. Nós podemos até questionar por quê, enfim, mas não vai adiantar de nada. Porque Deus, seja na questão do Apocalipse ou atualmente, ele está medindo e vendo todas essas causas. Por fim, Efésios, já no Novo Testamento, Efésios 2 e versículo 21. Vamos ver aqui a carta aos Efésios. 2 e 21. Ele nos diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Na primeira expressão, ele fala de individualismo. Na segunda, ele fala coletivo. E na terceira, ele fala de crescimento. Esse crescimento aqui, nós entendemos que é desenvolvimento. Isso é claro na palavra. Se você entra dentro dos textos originais, você vai perceber que essa expressão de Efésios, ela diz de desenvolvimento. Coisas que vão acontecendo gradativamente, pontualmente em desenvolvimento. E aqui cabe uma nota pessoal minha. Há ministérios, e aí eu não estou falando das Assembleias de Deus, eu estou falando de qualquer ministério, que não se preocupa no desenvolvimento para o crescimento individual e coletivo do povo. Note que essas três expressões andam juntas: individual, coletiva e de desenvolvimento. Todo processo de desenvolvimento, de crescimento, ele se dá com análise e acompanhamento de Deus. Pessoal, eu quero que isso fique bem claro, porque não é um pensamento do Teme, não é um pensamento do cristão, é o que a Bíblia nos ensina. Particularmente, eu vejo aqui algo bem interessante. Essa medida, essa cana que nós falamos no início, de Apocalipse 11:1, que é a de medir, nós vamos ver depois de Apocalipse 21, que nós não vamos entrar aqui, depois se você quiser eu posso disponibilizar, ele vai fazer toda essa tramitação e tal, medindo a cidade e o que nela tem. Então assim, por exemplo, se nós olharmos individualmente, seja meu povo aqui na igreja, ou você que está assistindo esse vídeo, você na sua casa, você tem análises, você mede as coisas na sua casa. Você vê que hora sai um filho, que hora chega, como está a despensa, se está bem, se está faltando, se pagou a conta de água ou de luz. Todo o enredo da sua casa você mede. Deus faz a mesma coisa com a sua igreja. E a igreja, ela é composta de pessoas. Logo, não precisa ser nenhum expert para poder entender e saber que Deus, quando ele está medindo, ele está acompanhando tudo que está sendo feito pela minha vida, pela vida da igreja e pela vida daqueles que estão diretamente ou indiretamente ligados também com a igreja. Amém, queridos? No versículo de número 2, ainda na expressão de Apocalipse 11, nós vemos que ele fica claro isso que eu falei, porque ele vai medir o templo. E olha que ele coloca o templo e o altar. Aqui cabe algo bem interessante aos ministros, aos homens, né? Porque faz uma alusão ao sacerdócio do antigo e tal, mas aqui cabe uma posição também para o altar. Porque tudo o que acontece no altar também é acompanhado por Deus, de forma especial, de forma diferente, com os mesmos valores, mas com peso diferente. Então, há muita gente aí fora, mas não é pouco. Eu acredito que no andar da carruagem aí, vai ter muita gente com problema a explicar algumas coisas para Deus. Festinhas, né, paralelas, né, nos bastidores. Algumas coisas que são erradas e tolerar coisas que estão erradas para ficar bem com
com o povo, não quer ficar bem com Deus, mas quer ficar bem com o povo, né? E a forma de doutrinária de se tratar com o desenvolvimento da igreja parte, evidentemente, do púlpito, parte do templo, do altar. E o altar, ele precisa estar com vida com Deus, porque Deus mede todas as coisas. Como alguém vai conseguir passar alguma coisa, transmitir algum valor de ético, moral para a igreja de Cristo, se não tem um conhecimento, uma base, um desenvolvimento e uma vida com Deus? E muitas vezes até se esforça, mas não consegue traduzir, né, com ensinamentos para a igreja. Por isso que nós vemos muita gente raquítica, muita gente doente, muitos fracos, doentes e, posteriormente, muitos que dormem. Porque não estão alimentados, não estão caminhando como deveria. E o peso e a medida de Deus acompanha todo este processo. Tá? Vamos agora para o versículo de número 3, que ele é bem interessante. Ele vai falar aqui, deixa eu me ver, não, no versículo 2 ainda, eu quero fazer menção a um texto: e deixará o átrio que está fora do templo e não o mestres, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses aqui, daqui a pouco nós vamos ver, mas a cidade santa, tá? Eu quero que alguém abra para mim, deixe aberto, Lucas 21, 24, para ler em voz alta, tá? Lucas 21 e 24, nós vamos ler aqui, tá? O povo está acompanhando, depois eu leio aqui, mas o mais importante aqui desse texto é trazer. Jerusalém, tá? É a única cidade no mundo que tem aproximadamente 70 nomes. Dá para acreditar? Aproximadamente 70 nomes. Então eu separei aqui alguns nomes para trazer para vocês, né? Alguns, por exemplo, cidade de Davi, Jebus, Moriá, cidade do Altíssimo, cidade do Grande Rei, cidade santa, cidade eterna, Salem, grande cidade, dentre outros, né? Por exemplo, quando nós temos a fusão de Jebus e de Salem, é a junção, né? Que é a terra de Salem e terra de Jebus. Aí quando você junta fica Jerusalém, que posteriormente, através dos tempos, tornou-se Jerusalém, né? Então, esses são alguns nomes. E aqui, no capítulo 11, versículo 2, ele é tratado como cidade santa, tá? Note que ele pisará os átrios da cidade santa. Por isso que quando se estuda teologia, nós precisamos acompanhar, deixa eu molhar um pouco as cordas vocais aqui, precisamos acompanhar determinados nomes, porque ele tem mais do que um sentido. Então, Jerusalém, por exemplo, é esse caso. Principalmente as pessoas que não estão muito familiarizadas com o Antigo Testamento, quando começam a estudar, vê o nome de uma cidade e nem associa que está fazendo relação a Jerusalém. Então, isso é normal acontecer esse tipo de erro. Agora, quando você passa a conhecer, passa a ter noção desses nomes, você normalmente, quando estuda, você passa a ter uma visão de compreensão diferente. E aqui em Apocalipse, no Novo Testamento, foi tratada a cidade santa porque é uma cidade separada. Santo é separado, como eu já falei a vocês. Então nós temos uma cidade separada, certamente por Deus. E nós vamos ver aqui o que foi dito. Nós temos a grande tribulação sendo comentada por Jesus no Evangelho de Mateus, em Lucas. Tem algumas passagens que se encontram em João, outras até mesmo em Marcos, mas em Lucas ficou mais evidente. Então eu quero que alguém leia para mim o texto de Lucas, né, 21, 24. Cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levadas cativas. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os templos dos gentios se completem. Vamos ver aqui, porque você que está acompanhando aí pela internet não está vendo, mas aqui na igreja já foi lido o seguinte: e cairão a fio de espada,
e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ou seja, a Jerusalém, que é santa, vai ser pisada, vai ser maltratada, vai ser assolada por gentios. Então o judeu, ele entende quem é gentio? Todo aquele que não é judeu. Já no Novo Testamento tem um outro sentido. Mas para o Antigo Testamento, o gentio é todo aquele que não é judeu. Imagine um judeu vendo acontecer isso na própria Cidade Santa. Hoje eu assisti um vídeo da Missão Portas Abertas que me chamou extrema atenção, e eu não me recordo aqui se foi a Missão Portas Abertas ou se foi uma outra ONG que trabalha com missão. Mas duas moças pregando na cidade de Jerusalém, já no nosso tempo agora e tal, e sendo assoladas, sendo maltratadas, jogaram pedras, jogaram coisas nelas e tal, crianças e depois homens adultos, porque ela estava falando do evangelho e eles não aceitam falar de Jesus. O judeu ortodoxo, o nativo, ele não considera Jesus como o Messias. E se você é a favor do Messias na pessoa de Jesus, você está correndo sério risco na mão desses caras. Então você imagine eles entendendo que pessoas como eu e você, que adoramos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Jesus, somos por eles considerados ímpios. E vamos entrar naquela cidade falando de Jesus, eles vão nos apedrejar por causa disso. Agora, nesse período em que o texto está nos dizendo, ele está falando isso e muita gente pisará. Por quê? Porque é uma profecia dada por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Lucas registra isso. Lucas deixa isso registrado. Então, essa cidade santa aqui, acontecerá isso, será pisada nesse período. Então, a grande tribulação, que é o período que nós estamos dizendo, muita gente vai se enganar. Porque Jerusalém, ela vai fazer um pacto, ela vai fazer uma aliança com o anticristo, e ela vai pensar que está tudo bem. É esse período de dias que nós estamos vendo aqui, que Daniel também fala sobre isso. Nós vamos ver esse período, quer dizer, nós, como igreja, nós certamente não vamos ver esse processo em nome de Jesus, amém? Mas para quem estiver nesse período, vai acompanhar isso. Já pensou você chegar um cara lá e falar que ele é o Messias? Ele vai se apresentar, ele é o anticristo, mas ele vai se apresentar como Messias, vai fazer aliança com todo mundo, inclusive com Jerusalém. E Jerusalém vai falar assim, epa, Israel vai falar, esse é o cara. E depois eles vão ver, depois de 3 anos e meio, o que vai acontecer. Aí será tarde. Então, a assolação que está dizendo aqui, pisar e tudo que acontecerá em Jerusalém, é um fato e que não vai agradar muito judeu depois, né? Vamos dar sequência aqui. 1270 dias do versículo, então, são 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Lembra que nós falamos da grande tribulação? Que ela é 3 anos e meio de bênção e depois 3 anos e meio vai ser complicado? Então, esse número de dias aqui que aparece no versículo 3, 1260 dias, nada mais é do que 42 meses. Se você colocar 42 meses dividido por 12, você vai ter exatos 3 anos e meio, né? Então, a expressão pano de saco que aparece aqui, ela vai aparecer como lamento, tristeza. Quando você vê assim, jogando terra na cabeça, pano de saco, cobrindo a cabeça com pano de saco, essa expressão é uma expressão chamada de hebraísmo cultural, né? Que o judeu passa por isso, né? Deus até condena isso posteriormente, mas durante muito tempo é usada pelos judeus, por muitos. Essa expressão é corriqueira no Antigo Testamento. Então, quando ele fala que eles estarão com pano de saco, fala de lamento, de tristeza, vão começar a ver as situações. E o próprio Apocalipse aqui, ele nos traz uma envergadura por isso. Nós já lemos isso, mas vamos lá. Apocalipse 6,12. Vamos ver o que diz Apocalipse 6,12. Diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro
como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Lembra que nós falamos na abertura dos primeiros selos? Isso já está lá nos estudos que fizemos lá atrás. Então, ele está se confirmando aqui. Ou seja, essa expressão pano de saco é isso. Jonas, capítulo 3, versículos 5 ao 9. Jonas, capítulo de número 5, capítulo 3, do versículo 5 ao 9. Vamos ver. Assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os viventes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Amém? Então você veja que este é um período negro na cidade de Jerusalém. E quando nós olhamos para o texto do profeta Jonas, muitas vezes, a gente pensa só que tem uma vez com os ninivitas, enfim e tal, mas a Bíblia inteira, ela tem um teor escatológico. Alguns livros com mais, outros livros com menos, mas todos têm um teor escatológico. E isso fala desse período na cidade de Jerusalém. Alguém lê para mim Jeremias 4:8? Livro do profeta Jeremias 4:8. Por isso, cingi-vos de panos de saco, aumentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Vamos agora no mesmo livro, 6:26. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. Glória a Deus. Bom, para você que está nos acompanhando, depois você pode ler os textos que nós estamos citando aqui, de Jeremias 4:8 e 6:26, porque trata isso aqui do arrependimento. Esse período na Cidade Santa, vai haver lamentação, desespero, e o povo vai querer, por quê? As duas testemunhas, elas já têm um foco, pregar para o arrependimento. O foco delas é pregar para o arrependimento do povo, mesmo no período da grande tribulação. E o povo não vai aceitar. Nós vimos depois, num texto um pouco mais além de Apocalipse, que há pessoas que, mesmo passando por um período da grande tribulação, ela vai querer servir a Satanás, vai querer servir ao anticristo, e ela não vai querer se acertar com Deus. É fato. Tem pessoas que não gostam de Deus. Tá? É fato. É um direito que as pessoas têm. Né? Agora, também vão ser inexcusáveis. Nós vamos ver que essas duas testemunhas, elas têm um foco que é pregar a palavra para o arrependimento. Agora, você se imagina? Olha, essa água ficou top. Não está gelada, está na medida, ficou pouquinho lá, gostei. Então, para você que está assistindo aí, eu gosto muito de água, não tomo muita água. E não é água santa, não, viu? É água para molhar a corda vocal, lubrificar as cordas vocais. Nós, quando vemos um período da igreja, dificilmente paramos para pensar nesse tipo de coisa que nós falamos aqui.
Dificilmente nós vamos ter pessoas que querem trazer alusão do que vai acontecer, porque muitas vezes até não dominam, não sabem o assunto e torna-se difícil. Mas você vê que esses dois textos de Jeremias, eles são pontuais. São pontuais. Se agora há pouco eu falei de duas missionárias que estavam pleno século XXI, lá na cidade de Jerusalém, próximo ao Muro das Lamentações, pregando o Evangelho, foram atacadas de pedra, atacadas pelas pessoas, chutadas e tal. Você imagine duas testemunhas no miolo da cidade, pregando. Dá para você tirar na sua mente, acompanhar esse processo? Como, se essas pessoas vão ser bem tratadas? É um pouco desesperador saber isso, mas vai acontecer. Vai acontecer, povo. Vamos para mais uma expressão que eu quero tratar com você. No versículo 4, nós vemos assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Não é de Deus da terra, mas do Deus da terra. É interessante aqui, essas duas oliveiras e dois castiçais significam os olhos do Senhor está sobre a igreja. Essas duas oliveiras, esses dois castiçais, significam literalmente os olhos do Senhor está sobre a igreja. Nós estamos falando de Israel, de templos em Israel, mas que vale também para esse período. Como nós começamos aqui nesse estudo, nessa reflexão, a falar que os olhos de Deus estão acompanhando. É esse o sentido. Em Zacarias 4, do versículo 2 ao 6, se você puder acompanhar aí, Zacarias 4, Ezequiel, vamos Zacarias aqui. Zacarias, capítulo de número 4, do 2 ao 6. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. Respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Note que aqui o Senhor é dos exércitos. Muita gente fala nem por força nem por violência, mas não sabe, né? Que é nada mais, nada menos do que essa medição de Zacarias. O candelabro é o templo e as 7 lâmpadas são 7 olhos do Senhor que opera na terra. Então esta é a tipologia disso. Olha que interessante, né? Quando você vai buscar todo esse aparato, você acaba muitas vezes não se atentando a isso. Mas a Bíblia interpreta a Bíblia. E é justamente isso que está sendo dito aqui. O texto é claro. Ou seja, os candelabros é o templo. E isso é confirmado em Apocalipse 1 e 20. Vamos dar uma lida só para a gente ter certeza? Apocalipse 1 e 20, o que nos diz aqui? Porque às vezes pode ficar parecendo só a palavra do pastor Temer, né? Então lá, Apocalipse 1 e 20 nos diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha a interpretação. As igrejas e os ministros cristãos. E aqui vem a honra de Deus sobre a igreja. É tão grande que ele não dá o termo para a igreja
ele dá o João para a igreja, ele dá o Pedro para a igreja. Não, ele dá ao anjo, ao mensageiro, aquele que eu vou usar no período em que eu quero falar com a minha igreja. Aí, o anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Tiatira, e por aí vai. Ou seja, este anjo é o período em que Deus coloca para poder falar com a sua igreja. Então, literalmente, nós estamos falando dos castiçais, falando aqui das oliveiras. Essas duas testemunhas representam isso. A igreja de Cristo pregando, falando. Nós vamos ter agora no próximo trimestre um período de, basicamente, de missiologia, de evangelismo. E bom seria que a igreja, e eu não quero falar de outras igrejas, eu quero falar da minha, que Deus me confiou, que a minha igreja desperte para pregar o evangelho, para pregar a palavra. E não é só estudar a palavra. Você precisa estudar a palavra para conhecer, para saber, para se formar, para ter graduação e conhecer do que você fala. Mas na rua, na essência, é a graça de Deus com tudo aquilo que você aprendeu. Então por que muita gente não evangeliza? Porque se for evangelizar, vai ser evangelizado. Porque o diabo não está de brincadeira aí fora. E essas coisas vão acontecer nesse período da grande tribulação. E será que isso não acontece agora, meus irmãos? Eu quero deixar essa indagação para você pensar e refletir. Porque, a bem da verdade, existem textos aqui que nós acabamos de ler, que é a interpretação da igreja, dos castiçais. E essas duas testemunhas são esse povo. Quando nós vemos um missionário no campo, ele é a igreja do Senhor. Ele é o cooperador, ele é o diácono, ele é o presbítero, ele é o evangelista, ele é o pastor, ele é o mestre. O missionário é a igreja no campo. E isso é o que Deus espera. Os seus olhos estão rodeando, tá vendo? Ele sabe quem está fazendo e quem não está fazendo. E aí é pessoal de cada um. Porque se você tem uma oportunidade de falar do amor de Cristo na rua, no trabalho, no evangelismo, dentro do ônibus, na praça, onde você estiver, no shopping, seja onde for, você é a igreja de Cristo presente. E é essa a necessidade que nós temos. Essas duas testemunhas, elas são enviadas por Deus. Elas são enviadas por Deus. Mas, nós vemos que Deus faz isso para se cumprir, porque Ele espera que o povo se arrependa. É misericórdia de Deus mesmo, né? Você está vendo que tem um período de tribulação, o povo vai se aliançar com o anticristo e Deus ainda é misericórdia de mandar duas testemunhas para pregar a palavra. E não acontece isso hoje? Deus nos dá a oportunidade de pregar para pessoas, de falar para pessoas, e as pessoas não querem. Mas o nosso problema aqui tem que ficar bem claro. Nós não temos aqui a prerrogativa, e nem você que me assiste tem a prerrogativa de salvar ninguém. Nós devemos ser instrumento, não questionar quem vai ou quem não vai, se vai querer, se não vai, se vai negar, se vai aceitar. Isso não cabe a nós. A nossa função é abrir a boca e falar. O resto é com Deus. Libertação, cura, edificação, dons, quem vai dar é Ele, quem vai multiplicar é Ele e tal. Falou, aceitou, tem retorno. Falou, não aceitou, negou, é com Deus. Porque tem gente que prefere viver uma vida dúbia do que andar com Deus. E é um direito que essa pessoa tem. Mas cabe nós, aos salvos, os libertos, aos instrumentos de Deus, sermos as testemunhas. Jesus falou, vós sereis minhas testemunhas. Então está na nossa hora. Este é o momento de nós levantarmos, trazermos para nós galardão sobre a minha vida e sobre a tua vida e sobre você que me assiste. Essa é uma grande oportunidade que nos é dada. Vamos dar uma sequência aqui para nós seguirmos aqui.
A igreja é descrita como uma comunidade de reis e sacerdotes. Por isso que um sacerdote é Josué e Zorobabel é citado como reis. Eu não coloquei a referência aqui, porque eu acabei esquecendo, mas no próximo culto eu posso trazer isso e tal, em que Hebreus vai falar que nós somos feitos reis e sacerdotes. Se alguém puder achar para mim aí, o texto de Hebreus, reis e sacerdotes. Então aqui nós temos Josué e Zorobabel, aqui no versículo 4, como uma referência, né? Um modo de trazer referência como sendo, né, os sacerdotes e reis. Vou molhar um pouco mais a garganta aqui. Vamos ver aqui. Nós temos, enquanto falamos do candelabro, o próprio Apocalipse 1:20 nos diz assim, ó, como nós já lemos, né? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, a igreja precisa de sacerdotes, né? E é isso que nós estamos dizendo. O texto está a nos dizer, tá? Alguém achou? Alguém achou reis e sacerdotes ou não? Eu trago para você que está nos assistindo, no próximo vídeo você vai ver, ok? Mas no versículo 5, e eu já quero correr aqui, no versículo 5 ele nos traz aqui. Se alguém, essa expressão, ó, se alguém lhes quiser fazer mal, ela aparece 2 vezes no mesmo versículo, tá? E veja só, olha que interessante. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Bom, a primeira expressão, fogo, Deus prometeu através do seu profeta Jeremias. Alguém lê para mim Jeremias 5,14? Deixa aberto aí. O juízo que se tornaria suas palavras na boca do profeta. Isso aconteceu quando interrogou Ananias e Safira. Então, quando nós falamos de fogo, é potência, purificação, análise, juízo. Juízo. Vamos lá. Vamos ver. Quem achou aí para mim Jeremias 5,14? Vamos ver aí. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este fogo em meio eles serão consumidos. Vamos ver aqui para você que está nos acompanhando o que o texto nos diz aqui. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Em outras palavras, a palavra de Deus, ela entra como fogo. Fogo aqui é juízo, ela entra como juízo. E a lenha, quando o fogo pega, ela pega fogo, não é isso? Né? Então a palavra de Deus sendo pregada, ela vai destruir, ela vai pegar as pessoas. Então, num primeiro momento, importa que elas falem sobre juízo. E alguém vai se levantar para poder ir contra essas 2 testemunhas. E num primeiro momento, Deus as protegerá. Elas têm uma função de pregar o juízo. Mas num segundo momento, Deus vai permitir. Deus vai permitir que isto aconteça às 2 testemunhas, ok? Por quê? Porque a palavra de Deus é fogo. Pedro, quando interroga Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos 5:5 e 9:10, a palavra de Deus, quando ele se levanta com a igreja, eles estavam fazendo, mas eles não fizeram como deveria. Então Pedro diz, vocês mentiram ao Espírito Santo, que é Deus. Né? Então a palavra ali foi sem perdão. Muita gente gosta, Deus é amor, né? Né, irmã Flávia? Deus é amor. Vamos aceitar porque nós vamos para o céu. Né? Só que é o seguinte, você não sabe quando quando Deus vai usar alguém, um vaso, para trazer juízo sobre a tua vida. Aleluia. Ninguém sabe disso.
Ricky Amandora que serra. Remiamanda como nossa. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer instrumento para trazer a sua palavra como juízo sobre nós, irmão. Hoje nós estamos aqui, não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Nós não temos controle do tempo. Deus usa o tempo na mão dele. Ele criou o tempo para usar a favor dele. Então, quando a palavra de Deus sai como fogo, Ananias e Safira, eles chegaram pensando que estava tudo certo, mas não estava. Ananias, ele fala e já cai duro. Os caras levam ele, não passa muito tempo, chega a mulher dele e tal, ela fala, confirma e tudo bem, pensando que está bem. Quando fala que o marido morreu, ela começa a ficar apavorada e cai também. É a palavra do juízo. Então, fogo da sua boca aqui é um negócio que é muito sério. É muito sério, irmãos. Essas duas testemunhas, elas vão estar empoderadas de poder de Deus. Foi dado poder. E eu quero aqui, no versículo de número 5, tá? Finalizar essa passagem, para que a gente deixe para o nosso próximo culto, semana que vem. Eu termino de trazer o versículo 6 em diante, para nós podermos já descobrir quem são estas duas testemunhas. Você que tem acompanhado o pastor Temer aí, você tem um estudo sobre o Apocalipse que nós estamos fazendo, e agora sobre as 10 virgens, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, querendo Deus.